Olá, começa agora o JR 24 horas. Vamos aos destaques desta edição. O Brasil ultrapassa os 4 milhões de casos prováveis de dengue. Ministério Público de São Paulo pede a prisão do condutor do carro de luxo que matou o motorista de aplicativo. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento: Bradesco, eleito o melhor banco para investir. Os casos de dengue passaram de 4 milhões aqui no Brasil. O número já é considerado um recorde. A Caterina Schutt traz os detalhes agora para a gente. Oi, Caterina, boa noite. Oi, Salsi, boa noite para você e para todos. Olha, com isso, o número de casos prováveis da dengue já é maior que a soma dos últimos 3 anos. Em relação às mortes, 1.937 foram confirmadas e 2.345 estão sendo investigadas. A faixa etária mais atingida é a de 20 a 29 anos. Os estados com o maior número de casos são Distrito Federal, Paraná, Espírito Santo, Goiás e Santa Catarina. Aqui na capital paulista, todos os bairros da cidade estão com epidemia de dengue, segundo dados divulgados nesta segunda-feira. Os casos subiram mais de 21% em uma semana, sendo a Vila Jaguara, na Zona Oeste, o bairro com a maior taxa de casos. São 10.500 casos confirmados para cada 100 mil habitantes. Essa semana, os 2 últimos bairros que faltavam, Jardim Paulista e Moema, também entraram aí para a lista dos distritos em epidemia. O prefeito Ricardo Nunes falou sobre esse assunto. Vamos acompanhar. Nós hoje temos todos os nossos distritos na cidade, os 96 distritos, dentro do contexto da epidemia, que é o quê? São mais de 300 pessoas por 100 mil habitantes com a dengue. A Prefeitura de São Paulo tem hoje 12 mil pessoas nas casas, são os agentes, instruindo as pessoas para não deixar água parada. Nós temos 96 veículos que fazem aquela nebulização, 200 costais, que são aquelas bombas que vão nas costas das pessoas, nas comunidades. Colocamos drone para fazer aplicação de larvicida em locais que a gente não consegue ter acesso. As iscas de ferormônio que faz a disseminação. Enfim, uma ação enorme da Prefeitura de São Paulo. O Tribunal Superior Eleitoral condenou o presidente Lula e a coligação Brasil da Esperança ao pagamento de R$250 mil por impulsionamento de propaganda eleitoral negativa na internet. A ação foi apresentada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Na propaganda questionada, havia declarações de Bolsonaro sobre a Covid-19 e um locutor o chamava de mentiroso, desumano e incompetente. A maioria dos ministros do TSE seguiu o voto da relatora, ministra Carmen Lúcia. Lula ainda não se manifestou sobre a decisão. O Ministério Público de São Paulo denunciou o motorista do carro de luxo que se envolveu em um acidente com morte no fim do mês passado. A promotoria também pediu a prisão preventiva de Fernando Sastre Filho para não influenciar as testemunhas. No entendimento do Ministério Público de São Paulo, Fernando Sastre Filho assumiu o risco de matar e ferir. Por isso, deve responder por homicídio doloso qualificado e lesão corporal gravíssima. A pena pode chegar a 30 anos de prisão. A promotoria diz ainda ser favorável à prisão preventiva do empresário. A Justiça já negou outros 2 pedidos da investigação. A denúncia enviada à Justiça revela 2 novidades. De acordo com o Ministério Público, Fernando Sastre Filho já influenciou testemunhas que prestaram depoimento e, por isso, deve responder ao processo preso. O documento também diz que Fernando tomou bebida alcoólica em 2 lugares antes do acidente. Diferentemente da polícia, o MP decidiu não denunciá-lo por fuga do local do acidente. Uma sindicância já havia chegado à conclusão de que os agentes que atenderam a ocorrência falharam em liberar o motorista sem aplicar o teste do bafômetro. Na semana passada, imagens mostraram como foi feita a abordagem através da câmera corporal de um policial. Moça, você tem etilômetro? Não. Eu tava saindo com o Marcos, a gente estava indo para casa. E aí aconteceu um acidente horrível. Foi isso. No hospital. Utilizado esses caras. Sim. A câmera do outro agente teria registrado apenas poucos segundos e mostra uma conversa entre a mãe do motorista e ele. O amigo dele também já tá indo pra lá, hein? Tá, um foi pro Tatuapé. Vamos ver pra onde vai sair esse aqui. Calma aí, senhora.
Em um trecho da gravação, o policial diz que o equipamento ficou sem bateria. Sua câmera acabou a bateria? O MP pede que as provas da investigação sejam enviadas ao Ministério Público Militar para que sejam analisadas se os agentes cometeram ou não algum crime por terem liberado o motorista do carro de luxo. O acidente aconteceu há quase um mês, em uma avenida da Zona Leste de São Paulo. A perícia apontou que, no momento do acidente, Fernando dirigia a 114 km por hora em uma via de velocidade máxima permitida de 50. Ornaldo da Silva Viana, de 52 anos, morreu no local. A defesa de Fernando não se manifestou sobre o caso. A polícia do Rio de Janeiro prendeu um miliciano suspeito de envolvimento no tiroteio que causou a morte de um estudante em Seropédica, região metropolitana. Vamos conversar agora com o Leonardo Aque. Oi, Léo, boa noite para você. O que as investigações apontam? Oi, Celso, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, de acordo com a polícia, o Jefferson Araújo dos Santos, o Chica, é o atual chefe da milícia que atua em Seropédica. Além dele, também foi preso o Patrick Wallace Alves Monteiro, o PTK, considerado o braço direito de Chica. Agora, segundo a investigação, os dois participaram do confronto entre criminosos rivais que terminou com a morte de Bernardo Paraíso, de 24 anos, o estudante da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, em abril passado. Duas crianças também foram baleadas e sobreviveram. Agora, Salsi, com eles foram apreendidos 2 fuzis sem munições, um carro clonado e 2 coletes balísticos. Salsi. Obrigada, Léo, pelos detalhes. A Agência Nacional de Aviação Civil informou que a empresa Gol enviou explicações sobre a morte do cachorro Joca, mas que só vai revelar as informações após a conclusão da investigação. Já o Ministério de Portos e Aeroportos afirmou que vai criar um plano nacional de transporte de animais. Na semana passada, o cão da raça Golden Retriever morreu durante o transporte aéreo. Ele saiu do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e deveria ter sido enviado para Sinop, em Mato Grosso, mas acabou sendo colocado no voo para Fortaleza, no Ceará. Joca foi mandado de volta para São Paulo no mesmo dia, mas chegou morto. A Polícia Ambiental já começou a ouvir os envolvidos no caso e investiga se houve maus tratos. O Ministério de Portos e Aeroportos e a ANAC discutem com as companhias aéreas e com representantes da sociedade medidas para melhorar o transporte de animais em aeronaves. Uma audiência pública está marcada para quinta-feira aqui em Brasília. As regras atuais foram definidas pelas próprias empresas e a preocupação é justamente em aprimorar o transporte dos animais maiores, acima de 20 quilos, que são colocados nos porões dos aviões. Nossa ideia é que até o dia 30 de junho a gente apresente ao Brasil um novo plano nacional, o primeiro plano nacional de transporte animal do país. Na entrevista ao Jornal da Record, ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, afirmou também que uma das possibilidades é o rastreamento dos animais de estimação em tempo real. Eu defendo que a gente possa ter, por exemplo, um monitoramento permanente. Eu acho que já tem expertise para a gente poder criar, não sei se através de uma coleira, através de uma pulseira, através de um próprio monitoramento de câmaras, que o rastreamento, ou seja, todo animal que for transportado no porão, ele passe a ter o seu rastreamento permanente, que o tutor, que o dono do animal, ele possa, desde a entrega até o final da viagem, ele saber o par e passo do seu animal. Neste domingo, tutores de animais protestaram em aeroportos do país, pedindo justiça pela morte do cachorro Joca. As manifestações aconteceram em Brasília, Belo Horizonte, Belém, Porto Alegre e Rio de Janeiro. Justiça! João, o tutor de Joca, participou do ato no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e agradeceu pela solidariedade. 2 nadadoras encontraram um tubarão-baleia no mar da praia da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. O animal, que é considerado o maior peixe do mundo, passou pelas atletas enquanto elas realizavam uma prova de revezamento. O tubarão se aproximou, parou por alguns instantes e depois partiu. As imagens foram feitas de um barco que acompanhava a travessia. O tubarão-baleia não é considerado perigoso porque não é predador de seres humanos.
Mesmo assim, imagina o susto, hein? O governo de Israel negocia um possível cessar-fogo e a libertação imediata de mais de 30 sequestrados. No final de semana, o grupo terrorista Hamas divulgou vídeos de israelenses reféns no território palestino. Lado a lado, as famílias dos 2 reféns fizeram um apelo às autoridades envolvidas nas negociações. Eu quero pedir a todos que parem de falar e comecem a agir. Não há tempo a perder, disse Elan, que é filha de Kate Siegel. A mãe dela, Aviva Siegel, também foi sequestrada no ataque de 7 de outubro, mas acabou libertada na trégua do ano passado. Já Lishai Lavi afirmou que as filhas pequenas estão crescendo sem o pai. Com apenas 1 ano, a mais nova passou mais dias de vida sem ele do que com ele. Só o reconhece por foto, contou emocionada. O vídeo divulgado neste domingo pelo grupo terrorista Hamas mostra Omri Miran e Kit Siegel, que foram sequestrados há mais de 200 dias. Nas imagens, eles falam sobre como foi passar o feriado da Páscoa judaica, que termina hoje, longe da família. Ele é conhecido por ser sempre sorridente, mas vimos que perdeu o brilho nos olhos. Estamos focando na boa notícia de que ele está vivo, afirma Moshe, que é cunhado de Omri. Uma nova proposta de acordo de cessar-fogo está sendo discutida no Cairo, a capital egípcia. Não percam esta oportunidade de trazê-los de volta, disse Lishai Lavi. De acordo com oficiais ligados às negociações, Israel propôs diminuir de 40 para 33 o número de reféns que seriam soltos no novo acordo para um cessar-fogo. O que teria pesado nessa decisão é o fato de que os terroristas do Hamas não tenham dado prova de vida de todos os sequestrados e muitos podem ter morrido no cativeiro. As conversas vão continuar nesta terça-feira no Egito. Segundo a imprensa israelense, a nova proposta de acordo ainda prevê uma trégua prolongada de 40 dias no conflito. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, vem para Israel na terça-feira. Hoje, na Arábia Saudita, ele declarou que a atual oferta israelense para a trégua em Gaza é muito generosa e acrescentou que a ameaça do Irã foi concretizada no ataque do dia 1º de abril, o que exige a formação de uma defesa integrada na região. Ainda nos destaques internacionais, o ex-presidente do Uruguai, José Pepe Mujica, anunciou que foi diagnosticado com um tumor de esôfago. Mujica, de 88 anos, falou em coletiva de imprensa, mas não deu detalhes da gravidade da doença, nem de como será o tratamento. Ele foi presidente do Uruguai entre 2010 e 2015 e foi eleito 2 vezes para o Senado. Em 1970, Mujica foi guerrilheiro do Movimento de Libertação Nacional Tupamaros. Ele foi detido diversas vezes e chegou a ser torturado. O ex-presidente passou cerca de 15 anos na prisão. Agora, eleições americanas. Uma nova pesquisa mostra que o ex-presidente Donald Trump tem uma vantagem de 6 pontos percentuais em relação ao atual presidente Joe Biden, em uma provável revanche. Os dois são os principais candidatos na corrida à Casa Branca deste ano. Se a eleição fosse hoje, 49% dos eleitores votariam no republicano Donald Trump, mesmo índice registrado na pesquisa feita em janeiro. Ele conseguiu manter a estabilidade em meio a um processo criminal que não o impede de concorrer à presidência. Outros 3% o consideram um potencial candidato e 47% dizem que não vão votar no republicano. 1% não respondeu ou não sabe. Já o democrata Joe Biden teria 43% dos votos, 2 pontos percentuais a menos que na última pesquisa. Outros 5% dizem que ele pode ser o candidato escolhido, mas 52% afirmam que não há chance de votar no democrata. O levantamento também perguntou aos eleitores se o último mandato de Trump e o atual de Biden foram bem-sucedidos. 55% disseram que consideraram o período de Trump na Casa Branca um sucesso, contra 44% que classificaram como um fracasso. Já a administração de Biden foi considerada um sucesso por 39% dos entrevistados e um fracasso para 61%. A pesquisa revelou ainda que o atual presidente enfrenta forte resistência em relação a questões econômicas. Apenas 34% concordam com a gestão da economia
e 29% com o controle da inflação, que atingiu o patamar recorde no governo Biden. A pesquisa foi realizada entre os dias 18 e 23 de abril e ouviu 1.212 pessoas, a maioria eleitores registrados, que já costumam votar. Aqui na Flórida, o governador Ron DeSantis, do mesmo partido de Trump, desistiu da corrida presidencial e voltou a demonstrar apoio ao ex-presidente. Os dois se encontraram no fim de semana em uma tentativa de reaproximação. De volta ao Brasil, as mineradoras Samarco, BHP e Vale fizeram uma proposta para um novo acordo de reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem de Mariana. A Virgínia Nalon atualiza as informações para a gente. Virgínia, boa noite. Como ficou essa proposta, hein? Olá, boa noite para você. As empresas confirmaram que o valor financeiro da proposta, considerando as obrigações passadas e futuras, somam 127 bilhões de reais. Desse total, 37 bilhões já foram investidos em remediação e compensação até esse momento. Sendo assim, seria feito o pagamento em dinheiro de 72 bilhões de reais ao governo federal, aos estados de Minas Gerais e Espírito Santo e aos municípios atingidos, além de mais 18 bilhões de reais em outras obrigações específicas. A tragédia de Mariana aconteceu em novembro de 2015, quando a barragem se rompeu, atingindo quase 50 municípios e poluindo rios com restos de mineração e lama. 19 pessoas morreram. Salce. Obrigada, Virgínia. O Sebrae vai lançar nesta terça-feira a plataforma Crédito Consciente, que vai orientar pequenos empresários na hora de fazer empréstimos. A página vai oferecer toda a assistência aos empresários de pequenos negócios na tomada de crédito junto às instituições financeiras. O objetivo é ampliar a consciência e segurança dos empreendedores na obtenção dos empréstimos. A criação da plataforma faz parte do programa Acredita, do governo federal, que busca estimular o desenvolvimento econômico do país. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse agora à noite que não teme que a aprovação de medidas de interesse do governo sejam afetadas por conta dos atritos com o Congresso pela derrubada da desoneração da folha de pagamentos dos 17 setores que mais empregam no Brasil. Os detalhes com a Nathalie Machado, direto de Brasília. Nathalie, uma boa noite para você. Oi, Salce. Boa noite a todos que nos acompanham. Olha, apesar de Fernando Haddad estar tranquilo, cresce no Congresso Nacional a expectativa, no Palácio do Planalto, me desculpe, a expectativa da constatação de que é necessário manter, sim, a desoneração da folha de pagamento dos 17 setores da economia que mais empregam no país, sob risco de derrotas no Congresso em outras pautas. A manutenção da desoneração da folha foi prorrogada no ano passado. E a medida foi vetada pelo governo. Por ampla maioria, o Congresso derrubou o veto. Agora o governo levou o caso ao STF, que já tem 5 votos a favor do ministro da Fazenda. O julgamento está suspenso por um pedido de vista do ministro Luiz Fux. Haddad também afirmou que a desoneração traz o risco da necessidade de uma nova reforma da Previdência. Vamos ouvir o que disse o ministro. Desde outubro nós estamos tentando conversar, né, com os setores e com os municípios. Então está havendo conversas e o placar do Supremo acho que deixa claro que nós temos que encontrar um caminho para não prejudicar a Previdência. A reforma da Previdência tem uma cláusula que tem que ser considerada, porque senão daqui 3 anos, 5 anos, você vai ter que fazer outra reforma da Previdência se você não tiver receita. Então nós temos que ter muita responsabilidade com isso. A receita da Previdência é sagrada, é para pagar os aposentados. Não dá para brincar com essas coisas. Mas eu acho que está tudo bem, nós conversamos com muita gente, as coisas estão bem. A relação com o presidente? Estou muito confiante. Nessa mesma conversa com os jornalistas, o ministro Fernando Haddad falou também da relação da tensão que existe ali entre o Congresso Nacional e o Poder Executivo. Agora, Haddad, também vale a gente destacar que no final de semana o presidente do Congresso, do Senado, Rodrigo Pacheco, sinalizou a insatisfação com o governo por conta da judicialização dessa pauta, da questão da desoneração da folha dos 17 setores da economia que mais empregam no país. Então, Haddad afirmou que esse debate ele não é político. Vamos ouvir. Está tratando uma questão técnica.
não estava tratando uma questão política. O que eu estava dizendo na entrevista é que, como o Congresso ganhou prerrogativas, era importante que as mesmas práticas de respeito à lei fiscal deveriam ser de todos, Executivo, Legislativo e Judiciário, que é o pacto que eu venho falando desde o começo do ano. Então, vamos fazer um pacto para a gente acertar as contas e continuar evoluindo nota de crédito do Brasil. E o que nós queremos é manter o curso do ano passado. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, mandou a Advocacia Geral da União se manifestar sobre o recurso apresentado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, contra a decisão de suspender a lei da desoneração. Na semana em que se comemora o Dia do Trabalho no mundo inteiro, em 1º de maio, os trabalhadores e empregadores estão preocupados com a possibilidade de demissão de 1 milhão de pessoas. A preocupação com o fechamento de postos de trabalho em todo o Brasil é grande. Associações e sindicatos estimam que mais de 1 milhão de trabalhadores devem ser demitidos com a decisão do governo de acabar com a desoneração da folha salarial dos 17 setores que mais empregam no país. A nossa preocupação são duas. A primeira é a insegurança jurídica, porque já várias oportunidades, aprova, desaprova, e agora a última, no próprio Supremo, com uma liminar, também tira os poderes da desoneração. E a segunda são as consequências, que poderão trazer mais de 1 milhão de trabalhadores em curto espaço de tempo a perder os seus empregos, porque as empresas não vão conseguir, oneradas que serão, a manter os empregos. O que preocupa os empregadores é que, com a judicialização do tema pelo governo e a decisão individual do ministro do STF, Cristiano Zanin, de suspender imediatamente os efeitos da lei que prorrogou a desoneração até o fim de 2027, as demissões podem acontecer já em maio. Isso porque a contribuição previdenciária patronal das empresas é recolhida no dia 20 de cada mês. Na prática, a partir do dia 20 de maio, os setores afetados terão de pagar alíquota de 20% sobre a folha de pagamento, em vez de uma alíquota de 1 a 4,5% da receita bruta. O fim de uma política de alívio de tributos que deveria ser a prática de um governo que prometeu gerar empregos, vai agora elevar o custo para a manutenção das vagas de trabalho. Já estamos em abril. Daqui 2 dias estamos em maio. Quer dizer, mudar o regime tributário é um desarranjo no sistema muito grande. Vai gerar desemprego. E mantido isso, no meu setor, tecnologia de informação, vai gerar precarização. Vai aumentar a pejotização, cooperativas fraudulentas de trabalho, porque o patrão ele tem um planejamento tributário e ele vai querer fazer isso. Apesar do pedido de mais tempo para analisar o processo pelo ministro Luiz Fux, a liminar assinada por Zanin permanece em vigor. Segundo especialistas, a medida também pode prejudicar investimentos no Brasil. Na prática, culmina toda uma instabilidade financeira, uma instabilidade jurídica, onde empresas pensam 2 vezes em investir no Brasil. A insegurança jurídica, hoje, é o principal ponto de atrair ou não investidores no país. Na prática, esses 17 setores, pode ocorrer uma retração, porque eles fizeram todo um planejamento para passar por esse exercício financeiro, contando com a desoneração da folha de pagamentos, e são surpreendidos praticamente no meio do ano que não terá mais essa desoneração. Depois do recurso do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para tentar reverter a suspensão da lei da desoneração no STF, o ministro Cristiano Zanin mandou hoje que a Advocacia Geral da União se manifeste sobre os argumentos do Legislativo. O Senado afirma que a lei cumpriu todos os requisitos para ser aprovada e se enquadra em todas as exigências da Constituição Federal. O recurso também demonstra claramente que, ao contrário da justificativa do governo, os impactos financeiros foram detalhadamente demonstrados em todo o processo de discussão e aprovação da lei. É constitucional a prorrogação, primeiro porque não é um benefício, é apenas um regime tributário alternativo. Segundo, porque ainda que se fosse um benefício, se trata de mera prorrogação e não de instituição. E nesse sentido há a decisão do ministro Ricardo Lewandowski, que hoje é o ministro da Justiça do governo. E terceiro, porque ainda que fosse preciso esse estudo existe, é o parecer do senador Ângelo Coronel. No Congresso, parlamentares estão inconformados com a falta de diálogo do governo,
que resolveu buscar na Justiça uma aplicação para os problemas com a arrecadação. É uma economia que gera desenvolvimento a 9 milhões de trabalhadores e diretamente a desoneração é responsável por 1 milhão de empregos. Por isso, a decisão do Supremo não respeita a maioria constitucional do Parlamento brasileiro e, na nossa opinião, isso é um retrocesso e um prejuízo à geração de renda e emprego. Nós sentimos que houve uma clara falta de harmonia e eu acho que nós precisamos restaurar essa harmonia com respeito à nossa prerrogativa, que ela foi atacada por conta dessa decisão do Supremo. Eu espero que nós possamos, com muita prudência, com muito cuidado, restabelecer essa decisão que nós tomamos aqui na casa, que foi algo que deu muito trabalho a todos nós. É um horror. A gente está falando de quebra de compromissos, mas mais do que isso, prejuízo às oportunidades, à geração de emprego e a postos de trabalho no Brasil todo. Se o STF não resolver no diálogo, nós temos que mudar a legislação para que eles entendam qual é o limite de poder e o limite de atuação. Não dá para ficar dessa maneira, com uma decisão monocrática, como eu disse, suspender uma lei importante como essa. Agora de olho aqui no nosso telão, porque as contas do governo central, que reúne o Tesouro Nacional, a Previdência e o Banco Central, fecharam o mês de março com um déficit de R$1,5 bilhão, como você acompanha aqui os números. O valor representa a diferença entre as receitas e as despesas do governo, sem contar o pagamento dos juros das dívidas. Em março do ano passado, o resultado teve saldo negativo de mais de R$7 bilhões. Já no acumulado deste ano, as contas do governo registram saldo positivo superior a R$19 bilhões. 3 policiais e um suspeito morreram durante um tiroteio no estado americano da Carolina do Norte. Outros 5 policiais foram atingidos na troca de tiros. Os agentes cumpriam mandados de busca e apreensão por porte ilegal de armas na cidade de Charlotte, quando começou esse tiroteio que você acompanha aí nas imagens. 2 pessoas foram presas nessa operação. Na Tailândia, pelo menos 30 pessoas morreram depois de uma semana com ondas de calor de mais de 45 graus. O Sudeste Asiático luta contra temperaturas acima da média. Do Japão, a Silvia Kikuchi tem os detalhes. Boa tarde, Silvia. Olá, Salsi. Boa noite para você e a todos. Nesta segunda, os termômetros subiram perto dos 42 graus em Kerala, no sul da Índia. Lá foram registradas 2 mortes por insolação. Temperaturas acima da média castigam grande parte do Sudeste Asiático. Nas Filipinas e outros países vizinhos, onde a sensação térmica chegou perto dos 50 graus, as aulas foram suspensas. Há alerta de sobrecarga de energia elétrica e os moradores recebem recomendações para cuidados com a saúde e hidratação. Segundo os meteorologistas, as temperaturas devem continuar elevadas até junho, quando chega a época das chuvas. Entre as causas dessa onda de calor está o fenômeno El Niño, que faz subir a temperatura da água do mar ao longo da linha do Equador, afetando o clima em todo o mundo. Salsi. Obrigada, minha querida, pelos detalhes. Motoristas flagraram uma perseguição policial curiosa em Washington, nos Estados Unidos. Nas imagens é possível ver 3 zebras fugindo da polícia numa rodovia. O trailer que transportava os animais saiu de Washington em direção a Montana, quando aconteceu a fuga. 3 das 4 zebras foram recapturadas. Uma mulher que embarcaria para a Europa foi detida no Aeroporto Internacional de São Paulo com droga escondida na bagagem. E uma cachorra da raça pastor alemão ajudou nessa ação. Ela vai se aposentar na próxima semana. Além de drogas escondidas em malas, hoje 6 pessoas foram presas suspeitas de transportar cápsulas com entorpecentes dentro do corpo. Combater esse tipo de crime faz parte da missão da Grace. A pastora alemã foi treinada desde filhote para perceber o mínimo odor de 4 tipos de substâncias ilegais, escondidas nas bagagens. Um trabalho sério que para ela é uma grande diversão. Para eles, encontrar o odor do entorpecente é assimilar como se fosse uma brincadeira. Então, eles são treinados para, encontrando o odor, eles vão ganhar a recompensa, que é o brinquedo. Durante a gravação, uma imagem no raio-x desperta a suspeita dos funcionários do aeroporto. Rapidamente, a Polícia Federal é acionada
Assim como faz diariamente, a Grace atravessa o saguão com pressa. A mala suspeita foi identificada no setor de bagagens. Acompanhamos os agentes até a área restrita do aeroporto. Era o começo da averiguação. E a Grace está pronta para farejar esta bagagem. É a mala de um passageiro que está prestes a embarcar para a Suíça. Assim que se aproxima da mala, a Grace dá o sinal que aprendeu no treinamento. Fica agitada e em seguida senta. O teste rápido realizado com amostras coletadas na superfície da mala dá positivo para a cocaína. Cocaína identificada nessa mala, graças ao trabalho da Grace. A passageira foi encontrada minutos antes de entrar no avião para a Europa. É uma portuguesa de 25 anos que foi conduzida até uma sala, onde a mala foi aberta. Lá os agentes comprovam mais uma vez que a droga é cocaína. A Grace tem 4 anos. 2 deles ela passou no canil da Polícia Federal. Semana que vem ela vai se aposentar, porque desenvolveu um problema nos ossos que dificulta os movimentos. O ritmo de vida deve diminuir. A sintonia com o parceiro vai continuar. Grace acaba de ser adotada pelo policial que sempre a conduziu. Com a aposentadoria, 2 cachorros da Polícia Federal vão continuar o trabalho. O cão que irá substituí-la está prestes a chegar. O canil da Polícia Federal vai receber também um animal treinado para identificar explosivos. Já a Grace vai mudar de vida de vez. Ela agora vai passar uma vida de luxo, vamos dizer assim, né? De pet, né? Vai ter uma vida luxuosa perto do que, né? do que era oferecido aqui para ela. Ela vai ter mais liberdade e tudo mais. E agora ela vai ter que reaprender a ser pet, né? Vamos ver se ela vai se adaptar a essa vida, né? Uma boa aposentadoria para Grace. O ex-jogador Ronaldo Fenômeno oficializou a venda da empresa que controla o futebol do Cruzeiro. Ronaldo confirmou a venda de 90% das ações da Sociedade Anônima de Futebol do Cruzeiro. O comprador é um empresário mineiro, dono de uma rede de supermercados e cruzeirense fanático. Os valores do negócio não foram divulgados. A venda ainda precisa ser aprovada pela associação e pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Ronaldo adquiriu a empresa em 2021, quando o time estava na 2ª divisão e enfrentava uma crise financeira. Essa é a primeira SAF revendida aqui no país. Este foi o JR 24 Horas. Ouça essa e as outras edições dos boletins do Jornal da Record, também nas plataformas de áudio. Você fica agora com o programa Entre Linhas. Boa noite para você. Cuide-se. Tchau.